Vamos lá, um minutinho para abrir Nova York e eu queria mostrar uma coisa. Tá caindo, tá fazendo gaps, olha, barra 15, máxima da 16 com a mínima da 14. E por que eu não estou vendendo fechamentos? O 15 minutos foi excelente, né, para vender um fechamento. Quando eu vejo dojis e barras fechando com sombras, eu prefiro vender correções. Então você tem que ter paciência. Faz muito tempo que eu estou querendo vender correções e não estou conseguindo. E repara o seguinte, está abrindo agora Nova York, são 10:30 da manhã, tem até às 18 horas para você achar um trade. Né? Eu sempre falo para os meus alunos, você precisa de 1 a 5 trades, 1 a 3 trades por dia, que você faz o seu dinheirinho. Então, ah, não tem motivo para urgência, para ficar desesperado. Vou vender de qualquer jeito. Quem está vendendo baixo está conseguindo ganhar dinheiro com scalps. Essa não é a minha estratégia. Então, por enquanto, não fiz nada. Sigo aguardando, estou tentando vender o fechamento do gap da mínima do dia anterior, que é a mínima da barra 1. E aqui nesse vídeo eu estou tentando só mostrar que nem sempre né, as coisas acontecem na hora que você quer. A gente tem que ter muita paciência. Tem que ficar aguardando. Eu estou vendo o mercado caindo. A barra 15 é a típica barra de desistência. Mas eu achei que era pouco em relação ao que estava apresentando antes. Se você olhar, teve uma subidinha. Barra 1 e a barra 15, mais ou menos similares. Isso quer dizer que a gente teve compradores ativos, incluindo o gap, né, a partir do fechamento de sexta. Então tivemos compradores ativos e agora estamos tendo vendedores ativos. Isso para mim é sinal mais ou menos de equilíbrio e quando é o caso né, de equilíbrio, eu prefiro aguardar para vender correções. Talvez eu tenha que esperar horas e talvez eu nem consiga vender, porque talvez se chegar lá em cima, se voltar, talvez o mercado já esteja tão equilibrado que eu já não queira mais vender. Mas o ponto todo é esse, que é importante você traçar a tua estratégia, fazer uma boa leitura para daí então você colocar em prática o que você quer fazer. E para isso você tem que ter paciência. Você ficar desesperado aqui, preciso vender, deu rompimento de TTR aqui em cima, vamos lá, vou vender. Tá bom, nesse caso você teria ganho dinheiro. Em tantos outros casos, você ia ficar preso em operação, ia perder. Tá? Então, não tem uma única maneira de se operar, não tem uma maneira que é superior às outras. Você tem que ter a sua maneira, se conhecer bem e aí fazer conforme a sua personalidade. Tá? Então eu vou seguir aguardando para vender correções. Eu ainda acho que está always in short. Vendi. Nova York muito volátil, chegou a travar. Isso não foi pausa do vídeo que eu estava gravando não, tá? A corretora aqui travou. Você vê, se eu tivesse vendido abaixo da 18, né, o susto que eu ia estar passando agora. Então eu vendi agora no fechamento da mínima do dia anterior. Tá, então eu estou numa posição melhor, caso essa barra aqui, que ainda falta um minuto, ela se mostre muito forte, ou mostre que essa queda não é tão boa assim, afinal já é uma outside bar no 15 minutos, já é uma outside bar nos 5 minutos. E é a abertura de Nova York, né, que é mais volátil, se eu sentir que o fechamento dela está me deixando algum perigo, fica muito mais fácil para eu sair no empate ou pequena perda do que se eu tivesse vendido abaixo da 18. Tá? De novo, repetindo, não foi pausa aquilo que vocês viram, foi a corretora travando. É uma coisa que acontece, você tem que conviver com isso. Quando você tem um fluxo grande de ordens e esses horários, tipo abertura da Bovespa, abertura de Nova York, às vezes acontece isso. Talvez tenha acontecido em uma corretora, não aconteceu na outra, mas na outra vai acontecer em outro momento e nessa aqui também não vai. Então faz parte da nossa vida aí de trader. Mas o ponto que eu estava querendo mostrar é o seguinte: se você fica muito desesperado, vou vender mínimas, não, você fica em situações difíceis, mais difíceis.
Tá? Se tivesse vendido, por exemplo, abaixo da 18, a 18 era uma barra interna, né? Uma inside bar. Não deixa de ser uma barra de sinal se você está procurando vendas. Eu acho que o contexto não era bom. A gente teve alta, agora está tendo baixa. A barra em si, a inside bar, era uma barra de alta, então geralmente é melhor não vender abaixo de barras de alta e não comprar acima de barras de baixo, a não ser que o contexto seja muito bom. Peraí que eu já sigo falando isso. Ó. Fechou com uma barra externa, mas com comportamento lateral, tá vendo? Sombra em cima, sombra embaixo. Então eu estou vendido alto nesse momento em relação à barra externa em si. Se eu tivesse vendido aqui, eu ia estar numa situação muito ruim. Tá? Digamos que eu tivesse vendido aqui, vou colocar em verde. Ah, por aqui, vai. Digamos que eu tivesse vendido aqui, eu tivesse vendido a mínima da 19. Eu acho ótimo você vender mínimas de barras ou vender mínimas de inside bars, mesmo que seja de alta, quando o contexto é para isso, quando o contexto é muito forte. E eu não acho que esse é o caso aqui. Olhando para a esquerda, ele está no meio de um range, ele está no meio de preços que já foram praticados anteriormente. Tá? Ele não está numa queda mostrando pânico, desespero, né? Traders querendo se desfazer com urgência da posição. Não foi isso que eu vi até aqui. Eu vi uma barra de urgência que foi a 15, mas isso pode ser, por exemplo, trending trade ranges, ou seja, lateralidades em tendência. Uma lateralidade aqui em cima, aí dá um rompimento, aí outra lateralidade aqui, aí dá outro rompimento, aí outra lateralidade aqui. Você pode chamar isso de stairs até, tá? Ou um padrão de escadas, né? Degraus. Tá? Então talvez a gente vai ficar um tempo aqui lateral até que tenha um novo rompimento para baixo ou para cima. E se esse é o caso, você quer estar vendido um pouquinho mais alto. Você não quer estar vendido lá embaixo. E você enxerga isso antes. Tá? Se esse trade vai dar dinheiro, eu não sei. Né? Cada vez menos urgente a queda. A cada barra que passa, eu estou vendo menos urgência. Tá? Mas pelo menos eu estou numa. Ó, agora, por exemplo, está negativo. Pelo menos eu estou numa situação que muito provavelmente eu consigo sair no empate ou com pequena perda. Tá? Vou deixar um stop na máquina aqui. Então, aqui, considerando que acima da barra 13 foi onde começou o rompimento, mesmo não tendo sido uma barra muito forte, mas foi onde iniciou o rompimento do TTR, estou colocando o stop lá. Se é uma queda, que é o que eu estou apostando aqui, ele não deveria voltar lá. Né? A gente deveria ter mais uma perna de baixa. Essa é a minha hipótese, por isso que o stop está lá. Se eu começar a ver movimento muito lateral, eu vou querer cair fora. Tá? Então, eu até suporto um pouquinho aqui de correção, mas eu já preciso ver muito em breve os vendedores fazendo mais do que eles estão fazendo desde a abertura de Nova York. Tá? Eu não quero ficar preso em uma lateralidade. Se isso aqui tudo for uma lateralidade, o range de hoje, contando a máxima e a mínima, aí eu vou estar vendido baixo. Entendeu? E essa não é a minha hipótese. A minha hipótese é a barra 15 deixou o mercado always in short, né? A barra 1, 2, 3, 4, 5 do 15 minutos deixou always in short. A gente vai ter pelo menos mais uma barra de baixa. Então eu realizo aqui na mínima. E na minha visão, esse aqui é um trade 1 para 1, né? 50 de alta probabilidade. Até aqui eu ainda acho mais provável a gente ter essa mínima sendo testado do que o meu ponto de stop ali para cima, tá? E bateu, né? A distância, né? Dá mais ou menos 1 para 1 para o meu stop e para o meu alvo. Então, se eu acho que é uma probabilidade razoável, eu sigo no trade. Se eu começar a achar que está lateralizando muito, eu vou achar que a probabilidade caiu. Aí já não vale mais a pena. Entendeu? Porque aí começa a ser uma probabilidade mais ou menos alta de bater o stop.
se lateralizar aqui. E aí esse alvo aqui não compensaria mais e talvez o trade como um todo não compensasse mais. Então a gente vai observando barra a barra. Mais uma barra lateral. Nesse caso, apesar de ter feito uma mínima, uma nova mínima na 19, eu vou considerar como abaixo da 20, sendo uma L2. Mas já muito lateral, 2Gs desde que abriu Nova York. Nenhuma barra de baixa, não é isso que vendedores como eu querem ver depois de ter visto uma barra de urgência como foi a 15. Tá? A gente quer ver mais queda, a gente quer ver sinais, né, corpos, barras com corpos de baixa. A 20 teve, mas foi muito pequeno, foi muito mais um doji, o predomínio da barra foi muito mais sombra, portanto algo lateral, e o que eu quero ver são corpos de baixa o maior possível, né, que sejam do maior tamanho possível, e de preferência fechando na mínima. E aí se eu começasse a ver sinais de urgência, aí eu até estenderia o alvo. Tá? Agora vamos ver. Ó. Repara que se já não estou tão feliz com essa venda aqui, imagina se eu tivesse feito essa venda aqui embaixo. Tá? Então é importante você estar muito ligado no que está acontecendo no mercado sempre, porque você não sabe. A gente não sabe para onde ele vai. Tem gap para preencher aqui, ó, na mínima da 7. Tá? Já vou até deixar marcado lá. E vamos aguardando mais um pouco. Isso aqui talvez demore, mas só essa barra aí já faltam 3 minutos. Eu não quero começar a ver nem lateralidade, nem sinais de alta. Para os compradores, o que eu estou vendo é mínima da 19, depois a mínima da 20 mais alta, assim como a máxima da 19, com a máxima da 20, com a máxima da 18, mais altas. Então, para os compradores, estou vendo isso. E 50% de correção, depois de uma alta e tal. Acho que não é suficiente para os compradores. Eu não compraria alto aqui. Se fosse pensar em comprar, eu queria comprar aqui para baixo. O mercado andando um pouco. E repara como fica volátil tanto na abertura de Nova York quanto em lateralidades. Barras maiores, ó, compara a barra 19, depois você calcula aí no teu gráfico o tamanho dessa barra. Ó, uns 350 pontos, é isso? Vamos ver. Uma barra de 320, 330 pontos, compara ela com a barra 7, né? 50, 60 pontos, sei lá quanto deu. A gente tem um mercado mais volátil, você opera diferente. Mercado mais volátil é melhor, ou você opera menor com stops maiores, ou você aguarda para vender mais alto e comprar mais baixo. Você não sai fazendo as coisas a mercado. Por exemplo, a 20 é uma L2, na visão que eu dei. Você pode considerar que é uma L1? Pode, tanto faz. Mas eu não acho que é uma boa barra para você vender abaixo, por causa das sombras e por causa do comportamento lateral. E se você pegar ó, só o trade rangezinho, que é da mínima da 19 até a máxima aí da, acho que é 20, né? Você estaria vendendo, para vender abaixo da 20, você estaria vendendo muito baixo nessa pequena lateralidade, tá vendo? Esse pontinho aqui é 50%, você está vendendo quase no terço de baixo. E não valeria a pena num mercado com um comportamento lateral desse. Tá? Então, bom, esse trade por acaso está dando certo, eu ia postar esse aí dando certo ou não. Ainda não deu certo, mas talvez, né, parece que para o meu alvo aqui ele deve vir. Mas eu queria muito mais mostrar essa parte da paciência nesse trade. E independentemente do resultado, né, eu talvez ainda saia no empate ou até com leve perda, mas eu acho que é uma situação interessante para você ver. Ó. Quem vendeu abaixo da 20 está querendo urgência, já está vendo compradores surgindo. Tá?
E se você está vendido aqui embaixo, você fica numa posição muito mais complicada. E se der uma segunda perna de alta e é para cá, você fica muito distante para tentar sair. Tá? No meu caso que vem de alta, eu posso tanto sair no empate já, por exemplo, baixar o stop. Eu acho que não é o caso ainda. Mas assim, eu ganho margem para manobra. Olha o 15 minutos, comportamento totalmente lateral. 2G seguidos, outside bar do 15 minutos. Além de ser 2G, sombras enormes. Né? Você pode ter 2Gs com sombras pequenas. Essa é uma barra enorme com sombras enormes. Mostra um mercado meio desnorteado, sem convicção. Ainda caindo. Né? Você ainda tem predomínio de barras de baixo já faz algum tempo. Mas sem aquela convicção. Né? Não dá para você pensar que vai cair feito uma jaca, assim, né? Tá? Ó, vendo? Quem vende abaixo da 20 começa a ficar um pouco tenso. Então, tenha sempre paciência, tente vender alto e comprar baixo e sair em scalps. Isso aqui é um scalp. É um scalp mais longo um pouco, uns 300 pontos. Mas tenha calma, cara. Até o final do dia você acha um trade. Pausar um pouco aqui. Não vou pausar porque do jeito que está volátil, às vezes bate aqui o alvo ou até vai para cima muito rápido. Então eu não vou pausar. Qualquer coisa eu corto depois ali, se ficar muito silêncio por muito tempo. Pronto. E a corretora está meio lenta, né? Não sei o que aconteceu aí que... tá no request adding, pronto. Caiu fora. Caiu fora, deu certo. Esse trade podia facilmente eu ter saído no empate, mas o que eu queria mostrar nesse trade especificamente era paciência, não era o resultado em si, tá? Aqui eu até pensaria em comprar, para falar a verdade, com ordem limitada e escalando abaixo, mas aí o stop teria que ser bem mais comprido. Então o que eu queria mostrar é isso, você identificar barra a barra o que está acontecendo, te ajuda não só a identificar a direção, mas identificar se você vai vender baixo ou se você vai vender alto, por exemplo. Tá? Quem comprou aqui abaixo da 18, sairia agora no empate ou até com lucro. Mas repara que quem esperou com calma, muitas barras, foi meu primeiro trade do dia, para vender mais alto, conseguiu sair num swing. Ou, você pode chamar de scalp, pode chamar de swing. Swing pelo número de pontos que teve, e scalp pelo número de pontos relativo. Né? Swing pelo número de pontos absoluto, digamos assim. Eu estava com a minha posição full. Mas o que eu quero dizer é que você consegue ganho em pontos maiores, seja qual for o mercado que você estiver operando. E o preço que eu estava dando em troca é que talvez eu tivesse errado na visão e o mercado seguisse caindo, e aí nesse caso eu não teria operado. Tá? E quem foi operando vendendo mínimas foi fazendo scalps. Tá? Então é isso aí. Ache o seu estilo e tenha paciência para seguir o seu estilo. Valeu, abração.